Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar dos melhores livros que eu li em 2021. Escolhi uma lista de 5 livros e vou fazer também uma menção honrosa porque eu também não sou de ferro, porque é sempre muito difícil escolher, né? Escolher é perder, eu sempre falo isso, e quando você escolhe 5 você perde todos os outros que você leu durante um ano. E foi um ano que eu não li tanto quanto nos últimos anos, mas eu li ótimos livros e parei agora para gravar esse vídeo sobre os 5 melhores livros que eu li em 2021. A escolha é sempre muito difícil, né? Mas eu vou começar por um livro, o 5º lugar, né? Eu vou fazer um ranking mesmo, também me propus a isso. Isabel Allende com A Casa dos Espíritos. Vou mostrar aqui a capa para vocês, deixar assim mais de lado. Esse livro é o primeiro da Isabel Allende, se eu não me engano. Esse livro foi lançado em 1981, também, se eu não me engano, não verifiquei, acho que é 81. E ela constrói um universo, 82, outubro de 82. Aliás, isso é uma primeira edição da publicação. É um livro que passa muito com questões do realismo mágico, principalmente com esse personagem de cabelo verde, né, que prevê o futuro, o pequeno futuro, a alguns minutos, segundos ou dias à frente. É um livro que conta a história do Chile. A gente ali está num período onde o Salvador Allende começa suas campanhas, começa a entrar no campo, começa a querer mudar um pouco, um país sempre governado por uma elite direitista muito vendida ao capital estrangeiro e aos seus próprios interesses, como a direitona é sempre. E a Isabel Allende vai fazendo ali um labirinto dentro de uma história do Chile, pegando a história de uma família, justamente numa figura de um senador dessa elite tradicional chilena, no caso, né? Que se identifica muito com a família tradicional brasileira e vai até chegar à ditadura militar, até o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, quando o Pinochet e os militares tomam o poder, assassinam Salvador Allende e tomam o poder por muitos e muitos anos, uma ditadura que foi muito sanguinária, né? E uma ditadura também que tinha uma figura que no livro aparece, numa das cenas mais lindas do livro, é justamente a morte do poeta, né? E ninguém menos seria que Pablo Neruda, que morreu meses depois do golpe militar, numa morte até um pouco suspeita, né? Até hoje, na verdade, né? Mas enfim, isso foi em 73. Então, o 5º livro, A Casa dos Espíritos, tem no feed aí no nosso Literatura e Algo Mais o texto, a legenda sobre, tem um vídeo também especificamente sobre o livro, que fala mais detalhes, que analisa a obra de uma maneira melhor. A Isabel Allende senta à mesa, com todo mundo da literatura latino-americana, é uma grande escritora, uma mulher aí que marcou esse ano nas minhas leituras, justamente com outras que eu gostaria de ter citando aqui, mas são 5 livros apenas, então, dentre essas leituras das mulheres que eu li esse ano, eu acho que A Casa dos Espíritos é um livro marcante e um livro que eu super indico para quem não leu ainda em 2022. O 4º livro vai ser um livro de um cara que eu sou muito fã, que se chama Richard Kapuscinski. Eu li 5 livros do Kapuscinski esse ano, e esse aqui é o Shah dos Chás. O Shah dos Chás conta a história do último Shah, que seria o rei do Irã, antes da Revolução Iraniana de 79, né? O Shah dos Chás, porque ele foi o último e ele também foi o que ostentou mais. O Irã, quando descobriu o petróleo, fez um acordo de exploração com os países desenvolvidos da Europa, principalmente a Inglaterra, e a família real levava essa grana inteira, 20 bilhões de dólares por ano, e esse dinheiro era nada investido no país, nada em saneamento básico. Até 79 o Irã não tinha ônibus, para você ter uma ideia. Então o Shah era muito repressor também, então não existia oposição. A única oposição ao Shah era justamente os religiosos, né, os ayatolás. Então as ações do governo iraniano levou a população a abraçar os ayatolás. E a revolução vai acontecer em 79 justamente porque a bolha já não dava mais para segurar e ela explode, uma comoção social enorme, uma revolução é feita e o Shah é expulso do país, sai do país com todos os seus dólares, que na verdade não estavam no Irã, estavam na Suíça ou em outros paraísos fiscais, e aí acontece a Revolução Iraniana, obviamente contra a revolta desses países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Tem um filme muito bom que fala disso, que uns diplomatas americanos ficam presos lá no Irã, quando tem a Revolução, que se chama Fargo, com Ben Affleck. É muito bom esse filme.
E o chá do chás, o Kapuscinski, que é um jornalista, o único jornalista à prova de bala do mundo, vai estar lá. O Kapuscinski entra na Palestina tomada por Israel, ele entra no Irã quando é proibido entrar estrangeiros, ele participa dos golpes militares e das revoluções africanas após a colonização. Ele está em Angola na última vez, nos últimos meses do governo português. Ele está em Gana quando acontece a revolução. Ele vai se movendo por lugares que inimagináveis. Foi condenado à morte 27 vezes, sobreviveu e foi inocentado de algumas. Se livrou 4 vezes do paredão. E ele está no Irã quando acontece a revolução iraniana. E ele vai contar em detalhes tudo o que ocorre e o que levou principalmente à revolução, né? A tomada de poder pela população religiosos, e a gente conhece hoje o Irã como ele, depois da sua revolução, uma república teocrática, ou seja, uma república que é religiosa, né? Que a lei, na verdade, é feita através da religião. E o Chá do Chás é um livraço, um livro maravilhoso, e não é um livro muito longo. Acho que o Chá do Chás tem menos de 200 páginas. Kapuscinski também tem esse poder de concisão maravilhoso. O terceiro livro vai ser um livro de um mexicano que marcou muito. É um cara muito importante para a literatura latino-americana. É um cara também que os críticos dividem a literatura latino-americana entre antes e depois dele, embora já existisse com muita fama Onetti e Borges, mas esse cara funda aquilo que a gente vai conhecer como realismo mágico, como algo fantástico que somente no nosso continente, nas nossas Américas, pode acontecer, que são coisas inimagináveis, mas que aqui são reais, né? E que vai ter o seu grande boom nos anos 60. O livro é de 55, eu estou falando de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esse livro é fantástico, essa é uma edição que eu comprei na Espanha, e essa é uma edição muito rica, porque ela tem muitas notas interpretativas. Eu li esse livro junto com a Nayara do Literatura Nay e com a Aline do Le Livre da Aline. E a edição delas não tinha essas notas que no meu tinha. Então, quando a gente estava lendo, a gente ia trocando muitas informações uns com os outros, muitas impressões. E o livro me ganhou, me conquistou de uma maneira suprema quando eu entendi de onde o narrador da história está contando a história. Eu vou dar um spoiler, não sei se vocês vão ler e tudo mais. Ele está contando a história do túmulo dele. E aí você percebe isso quando ele diz que dentro de um lugar frio, cheio de areia, ele começa a sentir o gotejar da chuva. Então, tipo assim, é um livro incrível. É a história de um cara que volta depois da sua mãe morrer. Eu esqueci o nome do personagem. E eu não vi antes também. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Ele volta para encontrar o pai dele. A mãe dele morre, ele não sabe quem é o pai. E ele vai ao município, um povoado chamado Comala. E lá em Comala ele vai atrás desse tal de Pedro Páramo, que a cidade inteira está interligada com esse cara, ou pelo bem ou pelo mal. Parecia ser um homem muito ruim, muito, muito rico, e que essa cidade odiava ou dependia dele. Juan Preciado, é Juan o nome dele. Juan Preciado vai atrás do pai, Pedro Páramo, e encontra um povoado completamente dizimado. E aí vocês vão entender por que lendo o livro. Então esse spoiler eu vou guardar, eu vou poupar vocês. O segundo livro da lista do Melhores do Ano vai ser um cara que eu sou muito fã também, jornalista, vivo até hoje, uma história incrível. Ele foi um dos grandes baluartes, um dos grandes nomes do novo jornalismo, que foi um movimento literário que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos 60 para no começo de 70. Um livro muito conhecido desse movimento é A Sangue Frio, do Truman Capote. O Truman Capote se dá o título de fundador do novo jornalismo, mas na verdade não. O novo jornalismo como um movimento de não ficção sempre existiu com Euclides da Cunha e os Sertões, com John Hersey em Hiroshima em 46, vai existir durante os anos 50 e vai chegar nesse boom também do novo jornalismo no final dos anos 60 para o começo de 70, né? E eu estou falando de Fama e Anonimato, do Gay Talese. Gay Talese é um jornalista americano que eu sou fãzaço. E Fama e Anonimato é um livro de perfis, que começa, o primeiro capítulo é sobre Nova York, então ele faz o perfil da cidade mesmo, o que é marcante, assim. Escrever sobre cidades sempre é muito difícil, e o Gay Talese consegue fazer isso de uma maneira marcante. Então ele vai pegando curiosidades sobre Nova York. Nova York, por exemplo, se gastava 37 quilômetros de fio dental por dia. Nova York, do rio Hudson, eram retirados por ano $5.000 em moeda.
Então ele vai contando isso, e vai contando também a transformação da cidade, né, da sua arquitetura, da sua construção civil. E o auge desse livro são os perfis das pessoas famosas. Então o Fome e Anonimato justamente vem daí. Ele faz perfis de pessoas que vendem cachorro-quente, bilhetes de metrô, e ele vai entrevistar grandes personalidades também dos Estados Unidos, entre eles Frank Sinatra. E Frank Sinatra não fala com Gay Talese para fazer o perfil, porque o Frank Sinatra está gripado, como eu também estou. Então ele não fala diretamente com o Frank Sinatra, mas ele fica acompanhando o Frank Sinatra numa jornada de trabalho, de uma gravação de um disco ao vivo, e por bares, restaurantes, jantares, e ele vai vendo o Frank Sinatra de longe e vai conversando com as pessoas ao redor e faz o perfil que se chama Frank Sinatra está gripado, está resfriado, que é um auge do jornalismo, na verdade, é um auge da criatividade, é um auge da escritura, de um jornalista procurando encontrar uma notícia. E ele fala com Sinatra, ele não fala com Sinatra, mas faz um perfil e o Frank Sinatra está gripado, está resfriado. Ele também faz um perfil também sobre o Hemingway, que vai falar muito das inspirações. Ele entrevista um tenista muito famoso, o Joe Louis, também boxeador. Ele fala com o Peter O'Toole, que é o cara que faz aquele filme Lawrence na Arábia, e da Arábia, que vai contar como a Arábia Saudita foi fundada na Primeira Guerra Mundial. Frank Sinatra está resfriado, é o título exato. Ele vai falar com um tenista que foi casado com a Marilyn Monroe também. Então, um livraço, Fome e Anonimato, é um livro de perfis, ou de cidades, ou de pessoas, ou de famosos. Porque famosos, óbvio, são pessoas também, mas são menos pessoas que as pessoas anônimas. E o grande vencedor do ano é muito difícil escolher, mas eu acho que esse ano não teve nem briga, sabe? Porque esse livro é tão marcante, tão excepcional, que quando eu comecei a pensar nos 5 melhores livros do ano, ele já foi o primeiro que veio na cabeça, e ele é o vencedor. Se chama Vida e Destino, de Vassili Grossman. Aqui o Vassili Grossman é um calhamaço, 900 páginas, vai contar a história de diversas famílias no cerco de Stalingrado. O Vassili Grossman foi um cara que tentou muito entrar no Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, lutar na Segunda Guerra, que na Rússia eles chamam de Grande Guerra Patriótica, porque eles foram invadidos pela Alemanha e quase capitularam, né? A Alemanha, os nazistas chegaram a 200 km de Moscou, e a Batalha de Stalingrado é a batalha mais fundamental para a Segunda Guerra Mundial e para a derrota nazista. Então ele vai contar aqui com um grau num romance, ele faz um romance, pode se intitular um romance, mas pode também se intitular como um romance de não ficção, porque aqui ele vai romancear uma história real, com personagens reais, e pessoas que ele conversou no front, né? Porque ele não conseguiu ir como um soldado, ele não conseguiu se alistar por uma questão de peso e altura, né? Que ele não conseguia alcançar que o Exército Vermelho exigia, o Exército da União Soviética. Então ele vai como correspondente de guerra, e o Vassili Grossman é muito importante. O livro dele, O Escritor na Guerra, foi usado nos tribunais de Nuremberg para condenar os nazistas, né? Porque, é claro, muitos dos campos de concentrações foram destruídos antes da chegada dos aliados. Então, o relato dele em primeira pessoa, vendo, porque a União Soviética liberou, chegou primeiro, então conseguiu libertar os prisioneiros que ainda estavam vivos ali nos campos de concentração e tomaram essas regiões. Então ele viu em primeira pessoa isso, e ele narra isso, e esse livro é usado também como uma prova de guerra, né? Como nos tribunais de Nuremberg, a vida de escritor. E Vida e Destino trata muito disso também, trata muito das estratégias, trata muito do stalinismo. É um livro que foi muito polêmico, esse livro foi censurado pela KGB nos anos 60, ele só saiu anos depois da guerra. O Vassili Grossman morreu e não viu o livro publicado. O livro só foi publicado em 1980, quando há uma pequena abertura na União Soviética da censura e do peso do stalinismo na história do país, dos países no caso, né? Eram 15 repúblicas na União Soviética, onde a Rússia era o grande foco, né? Era onde era a sede do governo. E ele vai tratar um tema muito polêmico durante o stalinismo, que é em 37, o Grande Expurgo, que muitos opositores ao governo, ou pessoas que simplesmente tinham algum problema ou alguma desconfiança, e o Stalin era muito paranoico, era completamente louco, então muitas pessoas morreram, né? E aqui no livro, um dos personagens sempre fala muito isso, fala que se os grandes generais não tivessem sido assassinados pelo stalinismo, eles teriam ganho a guerra muito mais rápido, né? Porque eles perderam os grandes marechais, os grandes generais assassinados em campos de concentração, nos gulags também,
porque o Stalin desconfiava que esses caras iam dar um golpe, né? E na verdade era só paranoia da cabeça dele. Então é um livro gigantesco, esse livro abarca a vida inteira, e vida e destino é muito interessante, porque esse E em russo tem a conotação de oposição. Então é a vida versus o destino, né? Assim como é guerra versus paz, e não guerra e paz, como a complementação que a gente usa em português, por exemplo. A ideia sempre de oposição. Então você tem a vida e você luta sempre contra o seu destino, né? Então morrer, por exemplo, é a supressão da vida. Então é vida versus morte, né? E a guerra é aquilo que você está enfrentando como destino, tentando sobreviver e manter a sua vida, ou seja, manter a sua liberdade. Então tem esse título também marcante, uma capa maravilhosa, uma foto incrível. Abrindo assim fica mais visível, que é uma foto pulando na trincheira, um soldado pulando na trincheira, e é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes obras-primas do século passado da literatura mundial. Vassili Grossman é o vencedor, então, dos melhores livros de 2021. É isso aí. Então, um abraço, feliz ano novo para todo mundo, bom 2022, de muitas leituras legais e livros marcantes. Até mais.